Vamos lá, então, gente. Primeiro, é um prazer estar recebendo vocês aqui nessa manhã, né? Muito obrigada por estarem presentes, porque a gente sabe que o sábado já é um dia difícil depois de uma semana toda de trabalho, né? Mas a gente vai tentar fazer com que esse nosso diálogo seja o mais gostoso, o mais leve possível para todos nós, tá? Espero que estejam acompanhando adequadamente lá os momentos assíncronos no AVA. Eles foram pensados com muito carinho para vocês. Vou pedir para todos confirmarem que tem alguém com o microfone aberto. Isso, senão dá interferência. À medida que eu for trabalhando com vocês, gente, dialogando aqui nessa manhã, e vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer comentários, né, complementos, podem abrir, podem pedir a mão, pedir a palavra e a gente vai dialogando, tá bom? Não precisa vocês esperarem chegar no final, não. Vamos ter esse momento como um momento de diálogo entre a gente. Enfim, nós estamos começando aqui com vocês o momento mais sistematizado que vai culminar no TCC de vocês. Lá no ambiente virtual, eu coloquei para vocês, né, alguns vídeos, algumas lives, inclusive, com pesquisadores da área de educação, como a professora Bernadette Gatti, que vem discutindo a área de educação, é uma referência para a gente já há bastante tempo, né? E alguns textos também, para que vocês percebam um pouco do que é a pesquisa qualitativa, né, na área de educação, como é que estão caminhando essas pesquisas na área de educação de uma forma geral, tá? E aí eu trouxe para vocês nessa manhã essa imagem aí para que a gente pense um pouquinho sobre ela. Então, o que é que ela traz para a gente? Ela traz aí uma certa, dá para a gente, de repente, uma ideia, inclusive tem uma fissura entre esses dois grupos aí, né? E vamos pensar que o grupo da esquerda representa os pesquisadores qualitativos e o grupo da direita representa os pesquisadores quantitativos. Então, nesse sentido, o que é que a gente pode ver? Durante muitas décadas, a gente teve uma oposição entre essas duas abordagens de pesquisa. Então, quem era qualitativo defendia o seu latifúndio, né, e dizia que a pesquisa qualitativa é que trazia melhores resultados, um aprofundamento maior da pesquisa, que condizia mais com o que a gente pretendia para a área de educação. E quem era pesquisador quantitativo dizia que as pesquisas com base nessa abordagem, elas traziam uma validação maior, porque elas traziam maior quantidade de dados, né? E, portanto, elas eram mais, entre aspas, verídicas, mais fundamentadas, porque elas estavam realmente fundamentadas num percentual muito grande de dados, tá? De forma muito capilarizada. Flávio está pedindo os slides no grupo de WhatsApp. Tá, se vocês me esperarem um minutinho, eu passo aqui rapidinho, pode ser? E aí os tutores passam para vocês. Vamos lá, então. Então, assim, durante essas décadas, houve essa oposição por parte desses dois grupos. Entretanto, nas últimas décadas, nós temos visto cada vez mais uma aproximação. Então, essa fissura que está aí entre esses dois grupos, né, ela está cada vez mais diminuindo. Por quê? Porque nós temos percebido que elas, na verdade, não são opositoras, mas elas podem se complementar ou mesmo serem, né, escolhidas para basilar, para sustentar uma pesquisa de forma isolada. Para vocês terem ideia, eu pesquiso muito com o professor Eniel, acho que vocês conhecem, já devem ter tido aula com ele.
E o professor Eniel tem uma vasta experiência com pesquisas quantitativas. Eu já tenho uma vasta experiência com as pesquisas qualitativas. E nos nossos artigos, a gente sempre traz, né, as nossas pesquisas, elas têm sido ancoradas nessas duas abordagens, o que tem enriquecido muito os artigos que nós temos escrito coletivamente. Então, nesse sentido, a gente tem chamado as pesquisas que têm trabalhado com essas duas abordagens de pesquisas mistas, porque elas tanto se ancoram em princípios da pesquisa qualitativa, como também se ancoram em princípios da pesquisa quantitativa. Entretanto, nesse momento, vocês precisam pensar que vocês têm um tempo limitado para o TCC de vocês, né? Vocês trabalham, vocês estão fazendo curso, portanto, estudam, têm uma vida, né? Tem uma vida. Vanessa, você aceitou Ezequiel? Não. Eu não Porque ele apareceu aqui, quando eu fui aceitar, ele sumiu. Eu não tenho acesso para aceitar. Ele conseguiu entrar. Ele conseguiu entrar. Ai, que bom. Ai, Tá que aqui. bom. Seja bem-vindo, Ezequiel. Então, assim, nesse sentido, vocês trabalham, né? Vocês estudam, vocês estão com uma... Travou. Pronto, voltei. Então, vocês trabalham, vocês estudam, vocês têm uma vida com muitas atribuições, o que faz com que, por conta desse tempo e dessas outras vertentes, né? Desses outros fatores, vocês não possuam tempo hábil para desenvolver uma pesquisa com essa envergadura, uma pesquisa mista. Então, eu sugiro que quando vocês forem trabalhar com seus orientadores, né, no próximo semestre, eles já deverão estar com vocês, pelo menos o professor Adriano vai vir aqui no final da aula explicar um pouquinho como é essa dinâmica, como vai ser essa dinâmica com os orientadores. É importante que vocês definam com eles, né, qual abordagem que vai permear a pesquisa de vocês. Nesse momento, não é interessante vocês terem uma pesquisa enorme, mas vale a pena vocês terem um recorte muito bem delimitado, trabalharem com um pequeno aspecto desse tema maior que vocês vão escolher, para que o TCC, seja na forma de artigo, seja na forma de objeto de aprendizagem digital, ele fique bem construído, né? Ele fique bem sustentado, ele seja um TCC com qualidade. Por quê, gente? O TCC, ele é trabalhoso, mas ele não precisa ser doloroso, tá? Então, vocês não precisam entrar em um rol de sofrimento eterno. O que isso significa? Significa, por exemplo, quem é que está com o microfone aberto, gente? Pronto. Então, assim, significa que um TCC que a gente gosta de trabalhar com ele, né, com aquele tema, a gente vai terminar e a gente vai sentir o maior orgulho dele. A gente vai ficar feliz, a gente vai querer publicar, a gente vai querer, de repente, depois de um tempo, continuar a pesquisa, já no âmbito, de repente, de um mestrado, de um doutorado, para quem ainda não fez, né? Porque eu sei que nas turmas, nessa turma como um todo, assim, alguns já fizeram um mestrado e estão querendo fazer essa especialização para se aprofundarem na questão das tecnologias. Então, assim, um TCC com um tema que eu gosto de trabalhar, ele vai ser prazeroso. Ele não deixa de ser trabalhoso, porque eu tenho que ter um tempo de dedicação, eu tenho que fazer a pesquisa, ler, escrever, me encontrar com orientador, orientadora. Então, esse trâmite, né, ele vai precisar existir, mas ele vai ser saboroso, digamos assim, tá?
Então, uma das coisas que vocês também precisam perceber é o que é que diferencia basicamente uma pesquisa qualitativa de uma pesquisa quantitativa. A gente tem, por exemplo, na qualitativa, a possibilidade de a gente se aprofundar mais naquele tema, porque não importa para a gente a quantidade de informantes, mas a qualidade dos dados e o aprofundamento naquele objeto de pesquisa que, ao ser, né, ao me tornar ou ao me constituir no pesquisador qualitativo, eu vou conseguir produzir. Já a pesquisa quantitativa, ela é mais capilarizada. É uma pesquisa que eu consigo, por exemplo, por meio de questionários, abranger um número de participantes muito grande. Esses questionários, eles podem ser tanto estruturados, ou seja, aqueles questionários totalmente fechados, com questões de múltipla escolha, né? Com questões de que com questões valorativas, por exemplo, aquelas perguntas que a gente responde do menos adequado até o mais adequado, dê um valor de 1 a 5, né? São exemplos de perguntas que podem estar contidas nesse questionário estruturado. Um questionário semi-estruturado, ele vai ter perguntas fechadas, que são essas que a gente chama de estruturadas, né, totalmente fechadas, e perguntas abertas, onde o respondente pode escrever as suas percepções ou escrever as suas opiniões sobre o que lhe está sendo indagado. Na pesquisa qualitativa, os questionários também podem ser utilizados, tá? Eu posso, por exemplo, optar por fazer uma pesquisa em uma escola e, ao final, eu querer fazer entrevista com 2 professores, mas aplicar o questionário com todos os professores da escola. Então, isso também é possível. Entretanto, a entrevista, que é um recurso, ou o grupo focal, ou roda de conversa, que são técnicas de coletas de dados, né, que a gente usa mais nas pesquisas de abordagem qualitativa, elas não são usadas para desenvolver pesquisas quantitativas. Por quê? Justamente por conta da natureza das pesquisas. Pensem vocês, eu fazer uma entrevista individual com 80 pessoas, depois transcrever essas 80 entrevistas, né? Depois analisar essas 80 entrevistas. Então, aí é uma pesquisa de anos, nem no doutorado a gente entrevista 80 pessoas, porque não é viável para a pesquisa. Então, quando vocês forem escolher quais das abordagens, pensem na viabilidade da pesquisa, linkando com o tema. Qual é o tema que vocês optarão por trabalhar, né? Então, pensem até agora. Eu não tenho a menor ideia de qual tema que eu quero trabalhar. Comecem pensando no que vocês gostam de ler, né? No que vocês gostam de fazer, sobre o que vocês gostam de escrever. Pensem nas disciplinas que vocês já cursaram até aqui, tá? Pensem em como vocês se veem lendo sobre aquele tema. Mas lembrem-se, vocês não poderão escolher um tema de educação amplo e restrito. Será dentro da educação, mas deverá ser relacionado com tecnologias. Afinal de contas, vocês estão fazendo uma pós-graduação, né, no formato no formato EAD, discutindo educação e tecnologias digitais. Então, seja um artigo ou seja um objeto de aprendizagem, vocês deverão estar dentro dessa área maior. Feito essa escolha, né, mais ampla, olha, eu quero trabalhar
com as tecnologias digitais da minha escola, como os professores, né, percebem o uso das tecnologias em sala de aula. Beleza. Então, vocês já estão delimitando a escola, aí vocês falaram dos professores, mas digamos que a escola de vocês seja uma escola de grande porte que tem 100 e tantos professores. Vocês vão querer trabalhar com todos? Só com professores de uma área? Então, são perguntas que vocês podem começar a se fazer para, quando chegar nos orientadores, vocês terem algumas ideias e não chegarem tão, como a gente diz, tão crus, né? Tão secos, de repente assim, não sei nem por onde começar. Então, essas perguntas básicas que eu estou orientando vocês, vocês já podem começar a trabalhar com vocês. Até porque no final do componente, vocês vão preencher um roteirozinho de pesquisa bem básico, que a gente vai começar a trabalhar, os tutores vão começar a trabalhar com vocês semana que vem, com calma, né? Onde vocês vão colocar uma ideia de um tema, uma ideia de objetivos, né? Uma coisa bem básica mesmo, para que vocês comecem, a partir daí, a amadurecer melhor no próximo semestre, tá? Nesse contexto, a gente precisa ter muito claro na nossa mente o que é uma escrita científica. Tem um livrinho bem basilar da Magda Soares, extremamente interessante, né? Ela, inclusive, é muito conhecida na área de alfabetização e letramento, mas esse livro é fantástico. Ela coloca assim, ela faz a seguinte pergunta: para quem pesquisamos, para quem escrevemos? E aí eu trouxe essas perguntas para a gente começar a conversar. Ora, vale a pena eu ter Tati, um tempo... Oi, Vanessa. você pode partilhar depois esse texto lá no nosso grupo para eu repassar? Eu posso partilhar a referência, mas ele não tem em PDF. Ah, é? Tá. Ele não tem em PDF, tá? Tá bom. Então, assim, quando a gente pensa numa pesquisa na área de educação, um dos aspectos importantes é justamente a gente pensar qual o retorno social que essa minha pesquisa vai ter, né? Ah, Tatiana, é obrigatório ter o retorno social? Não necessariamente, né? A gente tem muitos programas de pós-graduação, que a gente chama hoje em dia de acadêmicos, que se preocupam meramente com a coleta de dados. Entretanto, ao longo das décadas, uma das coisas que principalmente as escolas, que são locos de muitas pesquisas na área de educação, começaram a questionar do que adianta vocês virem para cá, pesquisar, e depois a gente não sabe nada da pesquisa, não serviu nada para melhorar o nosso cotidiano, para a gente avançar, né, nos processos de ensino-aprendizagem, nas metodologias, enfim. Então, a gente não quer mais pesquisar, não quer mais participar dessas pesquisas que não chegam nada para a gente. Outro fator que faz com que a gente pense também no retorno social é a crescente, né, proliferação de mestrados profissionais na área de educação. A gente tem tido um aumento exponencial em detrimento dos chamados mestrados acadêmicos. Qual é a diferença? Os mestrados acadêmicos, eles se preocupam com a pesquisa em si. Os mestrados profissionais, eu me preocupo, após a coleta de dados que surge de uma situação-problema, eu penso em propor algo, uma intervenção, né? Uma alteração curricular, ou seja, entre aspas, um produto que traga uma certa resolução ou uma proposição de resolução para aquela situação-problema. E isso tem sido muito defendido na área de educação, né? Justamente porque, independente de ser, e aí agora eu vou ampliar, educação, tecnologia, saúde, qual é o grande objetivo das pesquisas, se não trazer melhorias para a sociedade como um todo, né?
sejam transformações sociais, transformações na mentalidade, sejam avanços tecnológicos, avanço nos cuidados à saúde, enfim, a pesquisa científica, ela tem essa preocupação antes de tudo. E aí a gente vem agora, a partir da ciência, para a escrita científica. Diante desse contexto, a gente precisa se perguntar: eu vou desenvolver uma pesquisa só para os meus pares? Então, eu vou desenvolver uma pesquisa sobre tecnologias. Só quem estuda isso vai entender o meu texto. Não me interessa os outros. Ou eu trabalho na perspectiva da socialização do conhecimento. Quanto mais socializado, né, quanto mais distribuído for o conhecimento, melhor para as transformações sociais das quais eu tanto falo na área de educação. Então, nesse sentido, é que as pesquisas vão acompanhar os meus discursos também. E, a partir daí, eu preciso pensar como escrever. Será que para escrever um artigo, um relatório de um objeto de aprendizagem digital, tem que ser uma linguagem difícil, seca, né, rebuscada, que eu tenha que ler com o dicionário do lado, porque senão eu não consigo. Eu leio um parágrafo, tenho que voltar, e aí eu leio uma página e digo que texto chato, meu Deus. Ou eu posso escrever de forma fluida. Inclusive, gente, existem alguns artigos mesmo, dissertações, TCCs, né? Que são escritos hoje em dia de uma forma que a gente até acha mais poético, porque é uma linguagem tão gostosa, uma escrita tão gostosa, que você começa até a conversar com o texto. Olha, concordo com isso aqui. Gente, que texto bom. Olha que maravilha. E aí, quando a gente vê, a gente terminou a leitura do texto, né? A linguagem muito rebuscada, Paulo, eu acho que ela muitas vezes mais atrapalha a geração de conhecimento do que ajuda a gerar o conhecimento, né? Ela afasta muitas vezes as pessoas, porque as pessoas não conhecem também, elas se sentem muitas vezes tolhidas, né? Pelo menos esse é o meu pensamento. A maioria das pessoas, elas têm que se sentir convidadas para o texto. Vilma? Repete mais uma vez a diferença entre entrevista semi-estruturada e a estruturada. Vilma, eu não te escutei adequadamente. Você pode repetir? Por favor, Pro, repete a diferença entre a pesquisa estruturada e a semi-estruturada. A pesquisa estruturada é aquela pesquisa em que eu tenho ela toda fechadinha dentro de uma situação controle. Por exemplo, as pesquisas na área de saúde, elas são pesquisas estruturadas. Normalmente você tem grupos de controle, né? Quando você vai fazer agora com as vacinas, grupo que tomou placebo, grupo que não tomou. Então, ela é toda controlada. As pesquisas também da área de agronomia, dessas áreas, são muito, muito estruturadas. Na área de educação, se eu vou fazer uma pesquisa de psicologia da educação, por exemplo, eu posso caminhar para uma pesquisa estruturada ou não. Mas, normalmente, nós seguimos pesquisa, nós temos na área de educação pesquisas semi-estruturadas, porque a gente não tem, por exemplo, imaginem, eu vou pesquisar as práticas e saberes das professoras numa escola, no ensino de biologia. Como é que eu vou botar essas professoras numa bolha, num grupo de controle, para poder fazer uma observação como se elas fossem algo que eu pudesse controlar, né? A gente não consegue controlar, muitas vezes, esses cotidianos da escola. Então, por isso que na área de educação é muito difícil a gente ter pesquisas estruturadas. Ou a gente tem
pesquisas semi-estruturadas ou pesquisas mesmo mais abertas, que são as qualitativas de uma forma geral, o que não diminui o rigor que elas têm, tá? Então, assim, nas pesquisas, na área de educação, Vilma, você... Ah, fechou, pronto. Ei, então, assim, repare, ela não é pessoa fácil. Eu acabei de chegar de lá, certo? Eu acabei de chegar de lá. Guiomar, você está com o seu microfone aberto, a gente está escutando sua Aí ela estava conversa. toda atrapalhada com a medicação, aí eu fui lá, resolvi ir lá para acalmar. Pronto. Então, assim, nesse sentido, isso não significa que a gente não vá ter rigor na pesquisa, né? Essas são as coisas, gente, das aulas síncronas. Então, assim... Professora, mas qualquer participante aqui pode fechar o áudio do colega. Fui eu que fechei o áudio dela. Qualquer pessoa pode fechar o áudio do colega, fazer qualquer, enfim, qualquer recurso que tem aqui, porque não tá, você não delimitou, você não... Isso, eu não delimitei mesmo, não. Obrigada, Nayades, né? Ajudou bastante aqui. Disponha. Então, assim, Paulo, assim, ó, cada um, eu concordo com você, tem o seu estilo, né? Eu, por exemplo, eu já prefiro o estilo mais leve, mais fluido, né? E é assim que eu oriento os meus orientandos, porque, no meu entender, a linguagem, essa escrita científica, ela tem que se tornar popularizada, né? Ela tem que se tornar o mais acessível possível, tá? Mas, se é algo com o qual você se sinta bem, escreve melhor dessa forma, não tem problema nenhum, não está errado, né? Não existe o certo e o errado. Existem estilos e formas diferentes, tá bom? E tudo isso, gente, não tira o rigor, né? As pesquisas em educação, elas têm trabalhado muito nessa perspectiva do rigor científico, do rigor acadêmico. Então, esse rigor faz com que a gente precise ter em mente que as nossas pesquisas na área de educação, elas são datadas, elas são historicamente colocadas. Elas são verdade até que outra pesquisa derrube ou confirme os dados daquela pesquisa anterior. Então, quantas vezes a gente, por exemplo, durante um tempo, nos falaram que comer muitos ovos por dia era ruim, porque ia aumentar absurdamente o nosso colesterol. Não é verdade? E hoje, o que é que os atletas fazem, o povo fitness, é bandejas e bandejas de ovos, porque nós descobrimos outros benefícios dessa proteína. Então, aquela pesquisa lá, naquela época, estava errada? Não. Foi a pesquisa possível, com as tecnologias da época, com as descobertas da época. Então, com o avanço das pesquisas, da tecnologia, com novos estudos, novos dados foram surgindo. E é assim também em educação. Por isso que é tão importante a gente datar as entrevistas que a gente faz na área de educação, a gente deixar bem claro qual foi o período histórico em que elas aconteceram, né? Isso tudo vai fazer com que a gente siga este rigor acadêmico, né? Este rigor científico do qual nós estamos falando. Outra sugestão que eu dou para vocês, na hora que vocês forem escolher os temas, pensar nos temas de vocês, pensem em temas com os quais vocês estejam lidando no dia a dia também. Que vocês possam, por exemplo, pesquisar no ambiente de trabalho de vocês, para quem é professor na sala de aula de vocês. Porque, imaginem, vocês escolhem um tema que vocês vão ter que ir para outro local pesquisar. Vocês terão essa disponibilidade? Terão esse tempo, né? Então, tudo isso nós precisamos pensar quando a gente está fazendo a escolha temática. Ah, professora, mas e a questão da subjetividade, né?
E fica como? Isso a gente tem valorizado muito na área de educação, porque a gente chama de pesquisas implicadas. Ou seja, os nossos objetos de pesquisa têm uma implicação conosco e nós temos uma implicação com eles. Para eu pesquisar algo, não precisa ser algo que eu nunca ouvi falar, que eu nunca dei conta, mas tem que vir de uma situação, problema que me inquieta. O objetivo da pesquisa é saber algo, é responder algo. E sempre, gente, no meu ambiente de trabalho, podem ter certeza que se eu procurar, eu vou encontrar, né? Que bom, Cristiano, que você gostou dessa fala da democratização da escrita, né? Exatamente, Fátima. É um dos cuidados que a gente precisa ter, né? Para a gente não afastar o leitor. Porque senão nós vamos ter jovens que, por exemplo, vão achar que a universidade nunca é para eles, porque a gente escreve difícil demais, né? Os nossos professores, que às vezes não têm tanto acesso a tantas formações por esse Brasil tão extenso, muitas vezes uma linguagem mais acessível vai fazê-los estar mais próximo dessa atualização formativa, por exemplo. Então, nas pesquisas implicadas, vocês têm a liberdade de dizer, olha, eu escolhi este tema porque a situação, problema no meu ambiente de trabalho é assim, assim, assado, e isto me inquieta. Isso faz com que eu queira aprender mais sobre este tema, né? Faz com que eu queira me debruçar mais sobre ele. E como é que fica, então, a subjetividade? Aí vai ser um exercício que vocês vão fazer com os orientadores de vocês, quando vocês estiverem trabalhando com eles. Tem momentos que vocês vão, né, ter que se retirar um pouquinho mais e trazer o pesquisador ou a pesquisadora, e tem momentos que vocês vão se colocar mais até como um próprio informante da pesquisa. Esse é um exercício que a gente vai constituindo no passar, né, no transcorrer do processo da pesquisa, tá? Mas aí tem tanta coisa, às vezes, difícil para a gente dar conta nesses TCCs. Uma das coisas mais chatas são as tais das referências à BNT. Gente, o que é aquilo? Eu faço, e nunca acerto essa bendita referência da BNT. O meu orientador, orientadora, só faz dizer, coloque nas normas da BNT, estão fora das normas da BNT. Quem aqui nunca passou por isso? Então, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão para auxiliar e facilitar a vida de vocês, que é o MORE. O MORE é um mecanismo online para elaboração de referências. Ele é aberto, ele foi feito, né, elaborado por uma equipe de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, é gratuito, tá? E vocês podem tranquilamente entrar nele, coloca lá os dados da referência e ele monta a referência para vocês de acordo com as normas da ABNT. Olha que coisa maravilhosa, né? É assim mesmo, Vilma, More, aqui, ó. Pode colocar assim mesmo. Tem outros legais também, Paulo, né? Tem esqueci o nome dele, né? Morley, eu acho que é Morley o nome dele. Mas eu gosto muito do More, né? Então, esse daí vocês podem usar. Tem também um site no YouTube, um tutorialzinho no YouTube de 6 minutos que apresenta para vocês um pouquinho do More. Eu não vou colocar aqui, deixa eu ver se eu boto aqui só o link, que daí vocês pegam e depois, com calma, vocês assistem lá no YouTube para poder vocês conhecerem um pouquinho melhor, tá bom? Deixa eu só pegar aqui e aí eu vou colocar para vocês. Bom dia, meu nome é Ezequiel. Por favor, vai para esse slide para eu terminar de anotar rapidinho. O que tem a referência do MOR? Ezequiel, não te entendi. O teu áudio saiu muito abafado. Ele quer anotar, Pro. Ela passou os slides, Ezequiel.
Ah, pronto. É porque fica mais dinâmica que você anota, você joga na agenda. Mas valeu, eu anoto lá no slide. Nada, os slides já estão aí com vocês, mas eu vou colocá-los no AVA também, tá? Tá aí, ó, gente. Esse é o link de um tutorialzinho que fala sobre o More, tá? Ele é super autoexplicativo, super, assim, muito indutivo e vai ajudar muito vocês na elaboração dessas referências aí. Não só dos TCCs de vocês agora, mas de qualquer trabalho acadêmico que vocês possam vir a escrever daqui por diante, quem não sabia da existência dessa ferramenta, tá? Então, a gente precisa se apropriar dessas ferramentas digitais para facilitar a nossa vida, né? Então, quanto mais facilidade que a gente possa, no lugar de a gente estar lá quebrando a cabeça fazendo referência, a gente está escrevendo, a gente está pesquisando e usamos os recursos digitais para potencializarem as nossas escritas. Seguindo aqui, o que é que nós vamos ter agora? Vocês têm no curso 2 possibilidades de TCC. Vocês podem ou escrever um artigo científico ou fazer um objeto de aprendizagem digital e dele ou escrever um artigo ou um relatório, tá? Então, vamos trabalhar agora aqui um pouquinho, primeiro com o artigo e depois com o objeto de aprendizagem digital. Bem, seja um ou seja o outro, a gente primeiro, quando a gente começa a pesquisa, gente, ela parece assim, esse quebra-cabeça aí todo desmontado. É metodologia de um lado, são dados, escolhas que a gente tem que fazer, os referenciais teóricos, as categorias que a gente tem que escolher. E a gente, num primeiro momento, olha e diz, por onde eu começo? Pronto. Mas quando eu começar a encaixar as primeiras peças, essa pesquisa vai sendo sistematizada, ela vai tomando corpo, ela vai tomando forma, né? E o resultado final desse quebra-cabeça vai ser justamente os TCCs, vão ser justamente os TCCs de vocês. Um artigo científico, vocês precisam ter muito cuidado, né, com a limitação espacial dele. Às vezes a gente acha assim, gente, escrever tantas páginas é tão difícil, mas quando vocês recolhem os dados, que vão escrevendo, vão estruturando o artigo, e eu vou já mostrar para vocês a estrutura básica, né, um template geral de um artigo, vocês vão ver que às vezes a gente ultrapassa e cortar, gente, um texto é um dos sacrifícios maiores que a gente tem. Porque a gente olha depois que ele está pronto e diz assim, mas ele está tão bonitinho, né? Fica parecendo que a gente está cortando na carne da gente, assim. Mas a gente precisa ter essa limitação especial em mente. E a gente precisa se adequar a ela. Por quê? Porque a ideia de escrever um artigo é publicar esse artigo. Não se preocupem que vocês não precisarão, para receberem o certificado, da publicação do artigo. Vocês só vão precisar, quem escolher esta modalidade, né, escrever o artigo, tá? Mas por que a gente estimula a publicação? Ora, vocês fizeram uma pesquisa, vocês escreveram, dedicaram tempo. Não quero publicar, não, deixo lá guardado. Uma outra pessoa, de repente, o texto de vocês não está publicado, ela pode desenvolver uma pesquisa muito semelhante e publicar. E quem é que vai ganhar os louros? Quem é que vai ganhar os créditos da publicação? Ela. E o que vocês forem publicar depois dela, o de vocês não vai ser mais original. Então, olha a importância de quando a gente produz um artigo, de a gente publicar. É uma forma, inclusive, de a gente patentear as nossas ideias, né? De eu garantir que outras pessoas não vão, sem querer,
porque o meu texto não está publicado, plagiar a minha ideia. E eu é que depois posso ser acusada de plágio, né? Porque se eu for depois escrever e não citar aquela pessoa que publicou antes de mim, eu é que vou ser acusada de plágio, e não ela. Então, o que é, no fundo, um artigo científico? Ele é um informe, né, escrito e publicado, cujo objetivo principal é descrever os resultados originais de uma pesquisa. Essa pesquisa, gente, pode envolver diferentes áreas de conhecimento, mas geralmente elas são publicadas em revistas acadêmicos, científicas, ou como a gente mais chama, em periódicos. Eles podem ser nacionais ou internacionais, tá? Uma orientação que eu dou para quem quer seguir, fazer, que não fez ainda, ou já fez o mestrado, quer fazer o doutorado, ou ainda não fez, mas quer fazer o mestrado, quer fazer o doutorado, porque o objetivo da gente também nas especializações não é fazer vocês pararem aqui, é estimular vocês a seguirem, né, com suas pesquisas, porque a gente hoje em dia defende muito a ideia do professor pesquisador, que vai culminar no professor reflexivo, né? E isso faz com que eu vá modificando a minha prática numa praxis constante, ou seja, naquele movimento de ação, reflexão e ação. E eu fazer um mestrado, um doutorado, publicar, é uma forma disso acontecer. Não é a única, mas é uma das formas. Então, procurem sempre, se vocês depois quiserem publicar, conversem já com seus orientadores, para vocês procurarem artigos de qualis B2 para cima, porque são esses os que contam muito nas seleções, porque em todas as seleções a gente tem um barema de currículo. Então, vamos dizer que vocês estão em pé de igualdade, né? Vocês e mais algumas pessoas. Quem é que vai desempatar vocês? Vai ser o currículo. Então, se vocês tiverem publicado esse artigo, ou até o objeto, né, patentear o objeto de aprendizagem digital, para aqueles que escolherem fazer um OAD, e isso estiver comprovado e for qualificado, como a gente diz, isso vai ter uma pontuação maior do que quem publicou o seu artigo numa revista que não tem qualis acadêmico pela CAPES. Então, essa é uma sugestão que eu já dou para vocês, para principalmente aqueles que querem depois já fazer um mestrado e seguirem na carreira da pós-graduação, tá? Atenção! 3 orientações para vocês, bonitinhas aí sobre artigo científico. Primeiro, cuidado com a amplitude do tema. Olha o que eu coloquei aí. Um artigo científico desenvolve e trata de resolver uma problemática dentro de um nicho específico. Então, vocês vão ter que delimitar. Tatiana, qual é a média de páginas? A média de páginas de um artigo acadêmico, que é a média de páginas pedida pelos periódicos de uma forma geral, é entre 15, né? Às vezes 12, no mínimo 12, e no máximo 18 a 19 páginas, aí, excepcionalmente. Qual é a média da grande maioria? 15 a 16 páginas. Isso já com tudo, com elementos pré-textuais. Se vocês quiserem colocar tabelas, entram nessas 15 páginas. Se vocês quiserem apresentar os dados na forma de gráficos, entram nessas 15 páginas. As referências. E vocês sabem que figuras, tabelas, quadros, gráficos tomam muito espaço. Então, a gente não pode apresentar os dados sem esquecer de comentá-los, né? De analisar esses dados. E eu tenho que pensar tudo isso numa média de 15 a 16 páginas.
Então, delimitem bem o tema de vocês, para não ficar um tema muito aberto e depois vocês terem dificuldade com essa limitação espacial. Segunda orientação. Não basta simplesmente redigir a produção, mas é interessante vocês publicarem. E aí, disso eu já tratei com vocês anteriormente, tá? E a terceira, cuidado na publicação, né? Cuidado na citação dos autores com pesquisas similares. Sabe aquele ditado? Dá nome aos bois? Pronto. Porque se a gente não dá nome aos bois, a gente incorre em plágio, gente. E eu já vi nos últimos anos só algumas pessoas perderem seus títulos de mestre e doutores porque ficou comprovado que parte do trabalho era plagiado. Imaginem só, né? Então, quanto antes a gente começa a se familiarizar com as citações, né? Com a trazer os autores, fazendo as devidas referências, a gente já vai evitar plágios, questionamentos, né? O nosso trabalho ele vai estar dentro do rigor científico que precisa ter, tá bom? Seguindo, quais são os elementos estruturais de um artigo? Gente, está tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando direitinho? Me deem aí um feedback. Tá tudo ok? Tá. Eu queria até fazer uma pergunta, professora. Ah, meu amor, me diga seu nome, que eu não estou vendo Nayades. quem é. Oi, Nayades, diga aí. É uma coisa que eu sempre me preocupo, porque, assim, às vezes a gente está conversando com amigos, com colegas, e assim, sempre às vezes, nessa troca, nesse diálogo, pode surgir, por exemplo, uma ideia. E é uma das coisas que eu sempre me preocupei, até, tipo assim, até que ponto a gente deve expor nossas ideias, né? E até que ponto, quando a gente ouve algo de alguém, né? Pode ser um irmão, um amigo, enfim, um colega de trabalho, de faculdade, até que ponto aquilo que eu ouço e de repente eu começo a produzir pode ser considerado, digamos, um plágio, né? Um roubo, enfim. Eu sempre tive muito receio com isso, do quanto eu falo e também do quanto eu posso ouvir e de repente buscar daquele site e escrever algo. Tá. Uma ideia por si só. Paulo, eu nem pedi ninguém de falar, não. Você não está conseguindo abrir, é isso? É só você abrir o microfone, Paulo, depois. Eu vou só responder essa pergunta de Nayades e aí depois eu passo para ti, tá, Paulo? Então, assim, Nayades, a ideia em si, por exemplo, eu quero pesquisar currículo. Aí 2 amigos meus também estão pesquisando o currículo. Isso não é plágio, né? Porque é uma área de conhecimento. Agora, se você vai estudar currículo na escola X e pesquisar os 2 professores Y e Z, e de repente você demora na sua pesquisa, vamos dizer que aparece um monte de coisa na frente e ela vai sendo adiada. E aí uma colega sua passa na sua frente e vai pesquisar currículo na mesma escola que você pretendia pesquisar, com os 2 professores que você pretendia pesquisar. Isso pode ser roubo intelectual, isso pode ser plágio. Entretanto, né, legalmente vai ser difícil de provar. Por quê? Porque você não desenvolveu, não ia ter desenvolvido a pesquisa. Eticamente, é que é complicado. Porque a pessoa sabe, digamos, ela poderia saber qual era a sua intenção de pesquisa e ela passou na sua frente no momento em que você teve que parar a pesquisa por algum motivo, tá? Então, é bem possível, sim, que vocês aqui escolherem
temas gerais parecidos, mas os recortes serem diferenciados, porque cada um de vocês pode pegar um aspecto de um determinado tema mais amplo. Eu vou dar uma ideia, ludicidade. Eu tive um orientando de mestrado que ele pesquisou de forma mais ampla a ludicidade, a esposa dele também. Só que ela foi para um outro caminho e ele veio discutir os espaços makers nas escolas, que são aqueles espaços que algumas escolas estão construindo naquela perspectiva do saber fazendo, né? E os dois eram casados e saíram 2 dissertações completamente diferentes, mas os dois estudavam muito juntos porque ambos estavam nessa linha da ludicidade. Então, isso é possível de acontecer sem que necessariamente seja um plágio, né? Vocês podem, de repente, ter temas próximos, estudarem juntos, trocarem ideias, mas na hora da escrita, do recolhimento de dados, cada um vai ter o seu. Aí não tem como ser igual, a não ser que realmente se plagie, se roube essa ideia. Consegui te responder bem, Nayades? Sim, professora, obrigada. Pronto. Paulo, você quer falar? Quer se posicionar agora? Agora mais não. Mas quando quiser, você pode falar, viu, Paulo? É só pedir. Então, assim, do artigo científico, gente, todas as revistas, de uma forma geral, elas seguem um template mais amplo. Uma ou outra vai diferenciar, por exemplo, na quantidade de páginas, se vai querer o resumo só em língua inglesa ou em outra língua além da língua inglesa, no tamanho da letra, no espaço. São detalhes, mas a estrutura geral segue isso que eu vou colocar para vocês, até porque a ABNT tem uma norma só para artigo científico, né? Gente, essa ABNT é a coisa, viu? Então, até para a gente escrever o artigo, a gente tem que ir lá na ABNT. A gente começa o artigo com os elementos pré-textuais, quais sejam um título, né? Cuidado para a gente não ter aqueles títulos, gente, que tomam 3 linhas, a gente chega na segunda linha, já não sabe mais o que é que a gente está lendo, de tão grande que é o título. Um título entre 8 e 10 palavras, no máximo, é o suficiente. Porque ele tem que ser conciso, ele tem que estar explicitando o tema e, ao mesmo tempo, convidar o leitor para ler, né? Eu não preciso estar explicando o título. Às vezes eu boto o título, ainda boto um subtítulo explicativo, o negócio fica gigante. Não precisa. Sejam concisos. Eu até coloquei aí. Deve ser claro, breve e conciso. Tá? Depois desses elementos, desse título, vai vir exatamente os autores, ou autor, ou autora, e a instituição a qual ele esteja ou eles estejam vinculados. A seguir, um resumo em língua portuguesa, de 10, 12 linhas no máximo, e as palavras-chave em português, que tem que ser entre 3 e 5, não mais do que 5 e não menos do que 3. Isso é norma, tá? Depois do resumo em português, algumas revistas pedem essa tradução para 2 idiomas, outras somente para 1. Mas, independente de ser 2 ou 1, o idioma obrigatório de tradução é o inglês. Então, vocês vão fazer um resumo em português e depois traduzir para o inglês e vai se tornar o abstract. Então, esse abstract tem que ser a tradução, né? Como a gente não vai trabalhar com uma revista específica, a gente vai pedir que quem faça o artigo traduza somente para o inglês, assim como as palavras-chave também deverão ser traduzidas para o inglês. Cuidado com aquele Google Tradutor. É muito comum vocês chegarem para a gente com a tradução do Google Tradutor e nem sempre ele condiz com uma tradução correta. Então, quando a gente pede para uma pessoa que conhece o inglês, né,
fazer uma revisão, o que tem de erro daquele Google Tradutor, gente, porque ele traduz as palavras ao pé da letra. E uma tradução, ela é feita num contexto. Então, às vezes, a palavra ao pé da letra não significa o que eu quis dizer na língua portuguesa, diz outra coisa completamente diferente. Então, uma recomendação para vocês. Depois, eu coloquei aí para vocês um pequeno exemplo, né? Um templatezinho de como seria o início de um artigo. Então, vejam que tem um título centralizado, o nome do autor fica à direita, aí tem um resumo bem sucinto, palavras-chave, depois está até aí em espanhol, né? Um resumen, e as palavras-clave. Então, isso daí seria o início. São os elementos pré-textuais. Em termos de elementos textuais, aí a gente começa a seguir, depois do resumo em língua estrangeira, a gente traz a introdução, o desenvolvimento, as considerações finais e as referências. A introdução breve, apresentando o tema, a situação problema e os objetivos, tá? Uma introdução de um artigo nunca deve passar de 2 páginas, porque senão eu vou estender demais e perder espaço para apresentar os dados que são as cerejas do bolo, que é o artigo. Depois dessa introdução, eu tenho esse desenvolvimento. E o desenvolvimento é dividido em algumas seções. Eu tenho, via de regra, uma seção de metodologia, onde eu vou apresentar como foi o caminhar da pesquisa, como foi o desenvolvimento dessa pesquisa, tá? Os instrumentos que eu utilizei. A seguir da metodologia, eu posso, em separado, que é o que a maioria das revistas hoje em dia estão pedindo, uma sessão de referencial teórico, onde eu vou discutir um pouco o tema a partir de teóricos consolidados, né, sérios daquela área. E depois eu tenho uma outra sessão onde eu apresento os dados que eu coletei na minha pesquisa e vou dialogar, explicar, discutir esses dados usando os autores que eu escolhi para o referencial ou até inserindo outros autores, não tem problema, não tem uma regra rígida quanto a isso. Por fim, as considerações finais, né? E depois eu venho com as referências, e aí vocês já conhecem, né? Ou pelo menos já sabem da existência do MORE, para ajudar vocês aqui nesses referenciais bibliográficos, tá? Então, essa é a estrutura geral de um artigo, que, a depender do periódico, muda uma coisinha ou outra, mas esse template geral é o que todas elas seguem, porque seguem as normas da ABNT para isso. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo ok? Ezequiel está dizendo que tá ok, eu estou vendo o dedinho dele. Então, vamos lá. Não, professora, não, tá tudo ok ou não tá, Andréia? Agora eu fiquei na dúvida. Então, assim, que bom, Missinho, que você está gostando, porque é um desafio a gente dar uma aula de metodologia de forma a ser, né, legal, assim, para vocês, não ser aquela coisa chata, maçante, né? Quanto aos objetos de aprendizagem, gente, então, assim, os objetos de aprendizagem digitais, o que é que eles são? Eles são recursos que apoiam a prática pedagógica dentro e fora da sala de aula, né? Com jogos, animações, simuladores. Eles podem ser objetos de aprendizagem digitais voltados só para o professor, voltados para uma escola, voltados para o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, para o professor e para o aluno, voltados só para o aluno e suas famílias, né?
Então, aqueles que escolherem desenvolver um objeto de aprendizagem digital, é importante que tenham bem claro para qual público, né, vocês querem desenvolver. Quem é que vocês querem alcançar? Porque lembrem-se, mais uma vez, do tempo. Vocês têm um tempo limitado, então vocês precisam fazer com que as pesquisas de vocês sejam execuíveis naquele tempo. Inclusive, mais uma orientação. Quando vocês vão submeter projetos para seleções de mestrado no futuro, quando vocês forem, observem isso. Porque a gente observa se o que vocês estão propondo é execuível, ou seja, é possível de se realizar nos 2 anos de mestrado, tá? Então, aqui eu chamo de novo a atenção para vocês, atenção para o tempo que vocês têm para a pesquisa. Então, ao escolherem um objeto de aprendizagem digital, por exemplo, vocês podem validar, né, os dados, porque vocês vão ter que colocar para funcionar essa OAD, ver se ela é viável, se funciona, né, fazer os ajustes necessários, às vezes, corrigir falhas que se apresentam, e pegar esses dados, escrever em um artigo ou escrever um relatório. Então, não escreve o artigo e escreve o relatório. Como exemplos de objetos digitais, objetos de aprendizagem digitais, eu deixo aqui para vocês a Escola Digital e o Portal do Professor do MEC. Eles são excelentes exemplos de OAD. Para vocês terem ideia, isso está sendo tão valorizado que nos últimos editais do Programa Nacional do Livro Didático, do famoso PNLD, né? Os editais para alguns materiais têm pedido objetos de aprendizagem digitais, para que eles sejam disponibilizados em plataformas gratuitas para os professores que adotarem aqueles materiais. E esses materiais, ao passarem por toda uma avaliação, eles ficam justamente disponibilizados nesse portal do professor do MEC. Ótimo, Missinho, maravilha, né? Inclusive, a juventude hoje, né? A minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, ela adora quando os professores levam jogos para a sala de aula para eles aprenderem. Por exemplo, tem uns trabalhos maravilhosos em história usando RPG, né? E assim, aprender história da Idade Média, aquelas coisas por meio de RPG, né? Tem sido muito utilizado no ensino de história. Diga-me, sim. Professora, eu vou ser breve, tá? Deixa eu até ligar meu vídeo. É porque eu já desenvolvo um trabalho na área de games, né? Já faz alguns anos. E aí, o último game que eu desenvolvi, eu procuro um público um pouco diferenciado. Eu desenvolvi um game para educação infantil. Maravilha! Porque eu percebi que minha sobrinha de 4 anos de idade, ela não tinha dificuldade nenhuma de usar celular, de ver YouTube, de jogar. Então, eu desenvolvi um game para esse campo. E eu tive tanto resultado que o artigo científico que eu precisei produzir não deu para colocar todas as informações. Então, isso leva a gente a querer um aprofundamento da pesquisa, né, numa outra oportunidade, né? Isso eu fiz numa pós que eu tinha feito, a de produção de mídias pela UFBA. Uma pós que concluiu tem pouco tempo, né? Concluiu em 2018, e aí quando eu vi essa pós aqui da UFRB, falei, não, eu vou tentar também nessa perspectiva de eu conseguir desenvolver um novo game e trazer outras contribuições que eu fiquei, né, sem conseguir apresentar no meu artigo. Aí agora a minha dúvida no caso, acho que você falou, mas eu acabei não pegando direito. Se eu faço o objeto digital de aprendizagem como para a conclusão da nossa pós, eu não vou fazer o artigo, mas eu preciso fazer esse relatório. É isso? Isso. Ou você pode fazer o artigo se você já tem a validação dele, você já validou, já tem dados de pesquisa, né? Dessa validação, você pode escrever um artigo e aí não precisa fazer o relatório. Pronto, porque para mim é mais, como você estava explicando, né? No caso, se eu fizer uso do artigo, eu consigo trazer muito mais aprofundamento do que um relatório, né? E é o meu objetivo, né?
E Tá você bom. consegue depois publicar, né? O relatório a Isso. gente não consegue publicar. Depois, se você quisesse publicar, você ia ter que transformar o relatório no artigo. Verdade. Muito bem, obrigado, professora. De nada. Ótimo, Paulo. Paulo também quer desenvolver um audiovisual. Maravilhoso, né? Então, assim, ó, vocês têm um sem número de possibilidades aí, né? Até o final do semestre, vocês vão, né, ter uma ideia, né? Até o final desta disciplina, vocês vão preencher umas ideias iniciais e vão continuar aprimorando-as aí ao longo do semestre para quando chegarem nos orientadores no próximo semestre, vocês estarem mais, digamos assim, mais cientes um pouco do que vocês querem, qual o caminho que vocês querem seguir, tá? Para o relatório, digamos, eu fiz uma OAD, mas não quero fazer o artigo, vou fazer o relatório. Então, vocês têm esses passos aí, essas etapas do relatório que vocês têm que escrever, né? Então, vocês têm uma introdução, né, que segue os mesmos preceitos, uma introdução rápida, apresentando o que é uma OAD, os objetivos. Depois, vocês vão justificar, numa segunda sessão, né, o porquê escolheram aquele objeto de aprendizagem, por que os objetos de aprendizagem são importantes de serem desenvolvidos. Na sessão 3, vocês vão apresentar o OAD em si, né, o que vocês escolheram, por exemplo, um audiovisual, é um game, como é que ele é constituído. No 4, vocês vão apresentar um problema de pesquisa, uma situação-problema que levou vocês a desenvolverem aquele objeto. O 5, o modelo em si, ou seja, é um audiovisual, o que é que tem esse audiovisual? Quais as etapas? Contempla o que cada etapa? É um jogo? Então, eu vou apresentar esse jogo passo a passo, né? No item 6, eu vou relatar o experimento de validação, então, como eu validei esse objeto, onde foi, com quantas pessoas, quantos grupos, levou quanto tempo, ou seja, eu vou descrever o experimento em si. No item 7, eu vou apresentar os dados desse experimento, então, o que é que eu validei, o que é que eu recolhi, deu certo, não deu certo, o que é que não deu certo, o que é que eu fiz para corrigir, como foi a reação do público-alvo, né? Tudo isso. Depois, no item 8, as considerações finais, um rápido fechamento, e a 9ª sessão do relatório, as referências. Então, isso daqui é um esqueleto básico de um relatório para quem quiser fazer o objeto, desenvolver, né, o objeto de aprendizagem digital e não fazer o artigo. Tem também essa opção de escrever o relatório e defender como seu TCC, tá bom? Gente, era um pouco isso que eu queria dialogar com vocês nessa manhã, né? Trazer esses itens para a gente conversar um pouquinho, que eles nem sempre cabem nas nossas, nos nossos momentos assíncronos, tá? E também tirar esse momentinho para poder tirar dúvidas, vocês irem se posicionando, né? Espero que vocês tenham gostado e deixo agora aberto para outras dúvidas e em seguida o professor Adriano vai conversar um pouquinho com vocês. Alguém gostaria de se posicionar, de perguntar alguma coisa? Paulo, adorei, viu? A sua ideia do audiovisual educativo. Muito interessante. Aliás, eu acho que vão sair, gente, TCCs lindíssimos dessa turma, né? Porque muitos de vocês estão com ideias lindíssimas para os TCCs de vocês. E, com certeza, contem conosco. Obrigada, Paula. Professora, Oi? é possível a gente depois conversar contigo individualmente para trocar alguma ideia? É possível.
Mas deixe a gente terminar a disciplina, porque senão os 150 vão querer ao mesmo tempo. Aí, depois que a gente terminar a disciplina, por meio dos... Ou então, por meio do... deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte, quando terminar a disciplina, quem quiser conversar comigo individualmente, procura os tutores, que eu disponibilizo o meu e-mail, tudo direitinho, para a gente começar a fazer, de repente, tirar dúvidas, uma coisa mais pontual. Pode ser? Tá bom, pode ser. Pronto, fechado assim. Posso passar para o professor Adriano, então, gente? Que nada, Paulo. Não peça desculpas, não. A escrita, olha, a produção do conhecimento acadêmico é bom assim, a gente dialogando. Olha que coisa maravilhosa. A gente dialogou, né? Você não concordou com tudo comigo, e em nenhum momento a gente entrou numa coisa de que quem está certo, quem está errado, porque são ambas as posturas coerentes, só são visões diferentes, tá? Então, não peça desculpas, não. Foi uma manhã maravilhosa que eu passei aqui com vocês, esse finalzinho de manhã. Professor Adriano, a fala está com você, então. Ok, Tati. Bom dia de novo, tudo jóia? Bom dia a todos e todas, todes. Dia. Bom vocês. Bom, eu pedi um espacinho da aula, né, para dar as boas-vindas para vocês, né? Das boas-vindas no início, né, de um último semestre. É o meu? Não, né? Enfim, para dar alguns informes também sobre as mudanças que ocorreram, né? Por exemplo, mudamos de plataforma. Não foi por opção nossa do curso, né? Foi uma demanda de plataformas, né? Porque a única plataforma que permite gravação agora é o Microsoft Teams, né? Nós preferíamos ficar com o Google Meet, mas agora o Meet não permite mais gravar, né? Bom, eu vou dar alguns informes, gente. Depois eu abro para perguntas, caso você tenha, ou para demanda que você apresentar. Sobre a pendência de disciplinas, né? Nós havíamos no início do curso, né, avisado vocês que não seria possível, né, ficar com pendência de disciplina, ou seja, ficar pendurado em alguma disciplina tal, uma vez que isso eliminaria o aluno do curso, porque não haveria reoferta dessa disciplina, né, por uma questão de formato